Assim como cada indivíduo, talvez você também tenha alguns medos básicos, né? Que é o medo da velhice, o medo da pobreza, o medo da solidão. É importante tirarmos alguns momentos da vida, observarmos os desafios que estão surgindo diante de nós e percebermos se somos acometidos com alguns desses medos, né? Se são esses medos que estão nos impedindo de dar o próximo passo, de avançar no relacionamento, de avançar numa empreitada, numa oportunidade, numa viagem, ou até mesmo expressar você em sua inteireza e ter medo de ser isolado, de ser rechaçado, de ser criticado e, portanto, ter medo de se sentir sozinho, se sentir isolado. Acontece que se você for investigar a fundo cada um desses medos, ou qualquer outro medo que você tenha, no fim das contas, o medo primordial, a origem de todos os nossos medos, é o medo da morte. E a morte no seu sentido mais amplo também, o medo da transformação, o medo do desconhecido, o medo daquilo que vem depois. Volta e meia alguém manda pergunta pedindo para falar um pouquinho sobre a morte. Eu já posterguei esse vídeo aqui por muito tempo porque é um tema complexo, né? Cada pessoa teve experiências com morte totalmente distintas, seja na sua família, seja em suas compreensões, seja até de ter tido acessos espirituais e ter visto momentos da sua morte. Eu já recebi mensagens desse tipo também. Na minha jornada, o meu contato direto com a morte, né, com o corpo que já não possui espírito habitando aquele corpo, foi de forma um tanto violenta. Eu tinha um primo que tinha minha idade, sempre teve minha idade, éramos relativamente próximos, nos víamos algumas vezes ao ano, e com cerca de 21, 22 anos, ele morreu baleado, até inclusive baleado no rosto. Eu fui no seu enterro, né? Eu, família inteira, o negócio foi muito forte, até porque foi vítima de um ex-policial, envolvendo um relacionamento, mulher, traição, esse tipo de coisa. E foi uma situação assim, muito, muito violenta, sabe? Para a família inteira. E eu lembro que até a mensagem chegar em mim, meu primo morreu, recebi essa mensagem pelo meu irmão, pela minha família, eu não tinha me entendido ainda que, nossa, eu não vou mais ver o meu primo. Foi só quando eu fui no seu enterro que eu vi então o corpo dentro do caixão, descendo lá para ser enterrado, que então eu fui acometido por um choro assim muito gutural, né? Eu, minha prima também, que a gente também não tinha entendido ainda. E quando a gente viu o corpo, a gente teve esse sentimento de choro, assim, de se abraçar com muito amor, assim, e perceber que, cara, isso pode acabar. Esse sentimento que a gente tem de proximidade, de irmandade, de amor, isso pode acabar. E pode acabar assim, de maneira violenta, do dia para a noite. Essa foi a única vez que eu estive num velório dentro de um cemitério. As outras duas mortes fortes que também tiveram na minha família foi do pai desse primo, que depois dessa situação acabou ficando um tanto transtornado demais e acabou sendo também assassinado na comunidade que ele morava, ali na Cidade de Deus. E depois uma tia minha que foi fugir de um assalto também, foi baleada também. Essas são as pessoas próximas de mim que eu tive essa infelicidade de perder devido à criminalidade, devido à impunidade, e, enfim, as mazelas aí que acometem a nossa sociedade. E eu tô contando essa história para você porque nessa época eu não tinha uma visão ampla, espiritual, vamos botar assim, sobre a morte, sobre a vida, sobre o ciclo de eterno renascimento, vida, morte, vida. Eu não tinha um entendimento sobre isso. E é óbvio que você, quando se depara com esse tipo de situação, você é tomado pela revolta, você é tomado pela ira, você cogita a ideia de ir atrás de pessoas, machucar pessoas, né? Ou quando você, por acaso, é tomado por uma doença na família, que alguém morre também pela doença, geralmente também o sentimento de ira é que toma. A raiva, ela surge diante da impotência. Quando a gente está numa situação que a gente está de mãos atadas, a gente não tem o que fazer, geralmente a gente é consumido pela raiva. Hoje eu já tenho um entendimento mais sereno sobre essas passagens que acontecem. É óbvio que é terrível quando elas acometem a gente de maneira tão grotesca, tão brutal, como essas histórias que eu acabei de contar, ou outras que talvez você já tenha vivido, por exemplo, de ver alguém também definhando ao longo da vida, você acompanhar um processo de morte lenta e dolorosa que uma pessoa pode viver. Mas eu acho interessante a visão que as filosofias do Oriente trazem sobre a morte. E eu acredito, hoje eu levo isso como verdade, é a forma como eu enxergo e entendo que a morte é só mais um passo, né? A única certeza que a gente tem aqui nessa vida é essa. A gente chega aqui e a única certeza que a gente tem
é que a morte há de chegar. Dentro da visão hindu ou budista, que fala que a gente vive aqui nessa samsara, nessa perambulação aqui, sempre buscando algo, né, em tempo todo em busca de desejos, de apegos, que faz a gente girar a rodinha do karma. O karma, que significa, de fato, ação e, portanto, também reação dessa própria ação, significa essa constante construção de algo. Então, meus pensamentos, minhas falas, minhas ações vão fazendo eu reverberar nessa existência e voltar aqui ainda infinitas vezes até eu me desapegar totalmente de todos os meus karmas, todos os meus desejos, todos os meus apegos, todas as minhas ansiedades, todas as minhas ações e viver, de fato, né, em liberação, né, em nirvana. Isso é o que ensina bastante também no budismo, né, na sua descoberta ali de Buda, em sua autoinvestigação, de compreender que esse processo aqui de morte, vida, morte, vida, morte, vida, que é cíclico, que esse movimento de vida é algo que vai se repetir, já se repetiu milhões, milhares de vezes nessa forma humana aqui, talvez não seja nem a primeira vez que eu estou nela, possivelmente não é, já voltei aqui muitas vezes, você também. Esse movimento de renascimento constante só vai cessar quando eu, então, me desapegar totalmente disso aqui. Me desapegar de todos os medos, me entregar completamente e agir de maneira correta, congruente com a verdade de que tudo é espírito, tudo é Deus. Mesmo se você estudar diversas filosofias do mundo, diversas religiões, a verdade você nunca vai saber o que acontece do outro lado. O que acontece quando a gente passa dessa vida para a próxima, né? Não dá para ter essa certeza, né? Ninguém voltou de lá para contar pra gente. Mas olha que curioso, não dá para ter certeza do que acontece depois, mas dá para ter certeza absoluta de que vai acontecer. Isso é inquestionável. E aí o que me toca é, será que vale a pena gastar tanto tempo, o pouco tempo que a gente tem aqui, porque a gente sabe que a gente está a cada respiração, uma respiração a menos, a cada segundo, um segundo a menos, dentro dessa trajetória de vida aqui que eu nem sei quanto tempo vai durar, mas eu sei que a cada minuto é um minuto a menos. Será que vale a pena eu consumir o meu precioso tempo indagando sobre o que há de acontecer depois daqui? Já tive experiências também de entender que é isso, simplesmente é isso, né? Bom, a gente vai morrer, a gente vai voltar para cá várias vezes, tal. Talvez eu acredito que, não sei, não vou falar assim também não, mas vai ser bem difícil eu atingir minha liberação, meu nirvana ainda nesta vida. Eu ainda tenho muitos apegos, ainda tenho muitas coisas para sanar no que tange, enfim, meu desapego total e rendição ao espírito. Então, eu nem sei se fazendo isso eu de fato vou atingir algum lugar, algum nirvana, né? Não dá, como eu falei, a gente não tem como ter certeza. Os processos que eu já passei questionando sobre a morte já me fizeram até flertar com a ideia de para que viver então, né? Já que eu já vou voltar para cá várias vezes, né? Qual o sentido de estar aqui? Para que eu tô aqui se eu sei que quando eu morrer eu vou voltar para cá? Talvez numa outra situação, talvez até melhor, até pior, enfim. A verdade é que a gente não sabe, mas esse presente que nos é dado aqui, que é essa casa, né? Esse corpo, ele permite que a gente faça coisas incríveis, permite que a gente ame o próximo, seja amado, que a gente se abra, aprenda, cresça a cada movimento, a cada dia. E se eu me torno consciente de que todas as limitações que eu enfrento na minha vida, para que eu possa aproveitar esse corpo, esse curto período de tempo que eu tenho aqui e todas as possibilidades que eu tenho de experienciar essa vida, né? De então, já que eu estou aqui, o que mais que ela tem para me oferecer? Ou o que mais que eu tenho para contribuir? Ou quem mais pode, sei lá, me amar ou ser amado, né? Trocar com a minha família, trocar momentos, né? Os poucos momentos, né? Valorizar de fato o tempo entre as pessoas. Se eu me torno consciente de que tudo que me faz não aproveitar isso é o medo da morte, é o medo do desconhecido, é o medo do que há de acontecer do outro lado, em todas as suas esferas, seja do outro lado da minha ação, do outro lado da minha palavra ou do outro lado desta vida. E se ao mesmo tempo eu assumo que do outro lado desta vida, desse desconhecido, só existe mais vida, mais desconhecido, se eu assumo que de fato é um processo infinito acontecendo, Ouroboros, coloca aqui, editor, por favor, essa cobra que come a si mesma e renasce a si mesma e continua nesse eterno processo, se é criação, manutenção, destruição, como é também a Trimurti, os três deuses hindus, que é Brahma, o criador, Vishnu, o mantenedor, Shiva, o destruidor. Então, entendendo que a realidade, como a gente compreende, nada mais é do que um processo de criação, expansão,
colapso, criação, expansão, colapso, igual um pulsar do nosso coração, tudo funciona nesse mesmo ritmo, nesse mesmo pulsar, por que eu hei de ter medo do próximo pulso, do próximo colapso, da próxima criação? Se eu sei que nada mais é do que um eterno processo de exploração, de movimento, é um eterno processo de movimento, de fazer a vida acontecer, cara. É isso, movimento é a vida acontecendo. Aquilo que não se move não tem vida. Ah, mas aí tem gente que vai pensar assim, mas a rocha não tem movimento. Tem sim, porque a gente está numa massa de rocha que está se movendo a 107 mil quilômetros em torno do Sol. Portanto, essa Terra aqui também está viva, também é um organismo vivo. Fora o próprio pulsar lá do núcleo da Terra, né, mantendo esse planeta aquecido de dentro para fora. Se eu olho para a vida, se eu olho para a realidade, compreendo que tudo, absolutamente tudo que existe segue esse mesmo processo, segue esse mesmo movimento de criação, expansão, colapso, morte, criação, expansão, colapso, morte. Esse é o ciclo da realidade, esse é o ciclo que vai além do que a gente entende como vida, né? Mas é o ciclo como tudo acontece. Eu acredito que, diante disso, basta desenvolver um sentimento de um pouco mais de contemplação, de embelezamento desse processo, de ver como, ao mesmo tempo que pode ser muito feio, ele também é muito belo, porque ele dá espaço para que o novo se crie, para que outras coisas venham depois disso, outros processos se derivem a partir disso, sabe? A partir do falecimento de alguém, outros milhares de encadeamentos acontecem a partir disso, outras relações se criam, outras coisas acontecem. Isso tudo é muito bonito também. Olhar para a natureza, olhar para os processos de como ela acontece e não aceitar isso é assinar um pacto com o seu próprio sofrimento. Porque é muito superior a nós, é muito superior a nossa compreensão, é muito superior a nossa capacidade de interferir nisso. O homem está fazendo vários esforços para aumentar a longevidade das pessoas, para daqui a pouco a gente vai estar implantando a mente das pessoas em chip, igual faz em filme, sabe? Tentando perdurar, existir para sempre. Só que isso não necessariamente vai trazer alegria para a gente, paz para a gente, felicidade para a gente, sabe? É um processo natural isso acontecer. Entender que tudo vai definhar, que tudo vai passar, tudo vai acabar e que são momentos diferentes da vida, com belezas distintas em cada momento, igual as 4 estações do ano. O inverno é a pura morte. Vai para um país de hemisfério norte, assim, um país bem gelado mesmo. Durante o inverno tudo morre, as pessoas não saem da rua, a cidade parece cidade fantasma. Não deixa de ser bonito. É outra coisa que está acontecendo. Simplesmente é um processo acontecendo. E daqui a pouco ele se renova novamente. Volta para a primavera e tudo floresce, tudo cria. No verão tudo expande. É assim que funciona. Entenda que você não sofre por medo da morte. O seu medo, que eu falei, o medo fundamental, o medo da morte, o medo, na verdade, são os apegos. A gente sofre pelos nossos apegos. Por a gente não querer que as coisas passem. Por a gente não querer que as coisas se transformem, virem outras coisas. Por a gente não querer se deparar com aquilo que a gente desconhece. Por isso que a gente sofre, por isso que a gente se trava tanto. É óbvio que eu não quero que meus irmãos, minha mãe, meu pai morram. Vai me trazer profunda dor. E até mesmo dentro dessa dor, de observar como esses sentimentos me atingem, com certeza novos florescimentos, novos carlos vão surgir, vão se criar a partir desse momento, sabe? E talvez essa seja a grande beleza desse processo de eterno esvair-se, eterna dissolução, que então se abre espaço para o novo a todo momento, né? Eu não sei, eu gosto de olhar um pouco dessa forma e isso me traz um pouco menos de medo da morte, medo da transformação. Entendendo que a cada etapa onde essa morte se manifesta, seja dentro de mim, seja dentro das mudanças internas que eu preciso fazer aqui, seja no mundo à minha volta, seja nas pessoas à minha volta, tudo isso faz parte de um grande mosaico, faz parte de um grande ecossistema acontecendo e que eu não tenho controle, sabe? Isso é um pouco de contentamento e também é um pouco de humildade diante de Deus, diante do que está acontecendo nessa vida, né? Do Criador, da criação, do divino, né? Aceitação não é igual mediocridade. Aceitar as coisas como elas são não é igual não ter o mínimo de desejo de mudança, sabe? Pelo contrário, esse processo interno, mental, de aceitação é o que dá fôlego, então, para que a gente busque a mudança. É o que dá motivação para que a gente busque a mudança. É só através dessa contemplação das coisas como são que a gente, então, vai querer interferir nelas, para que elas possam ser de outras formas também, sabe? Por exemplo, a morte de um familiar, quando você aceita que essa pessoa vai falecer cedo ou tarde, talvez você priorize um pouco mais passar tempo com ela. Talvez você tome isso como algo mais importante, né?
porque você já compreende, já aceita que o curto espaço de tempo que você tem com ela é muito precioso. Então esse vídeo aqui é uma reflexão e um convite para que você viva mais, para que você aproveite mais a vida. É somente através da contemplação da morte que a gente aprende a viver genuinamente. A gente aprende a viver de maneira mais entregue, mais, sabe, desejoso mesmo, com mais tesão mesmo pela vida. Caso você não tenha assistido o meu vídeo sobre Memento Mori, que é lembre-se que você vai morrer, tá linkado aqui em cima, vale a pena assistir também. E esse vídeo aqui também não é um convite para você então fazer tudo que é arriscado e não dar a mínima porque você vai morrer mesmo, vai voltar depois mesmo. Não é isso, é um convite para você aproveitar. E aproveitar também significa cuidar, também significa ter zelo, também significa preservar também essa sua existência aqui, que é curta e valiosíssima. Tudo isso cultivando também a coragem e desapegando do medo do que há de acontecer depois, o medo do que há de acontecer e sis, o medo do desconhecido. Se abra um pouquinho mais, faça os investimentos que você queira fazer, faz as viagens que você quer fazer, sabe? Se relaciona com as pessoas que você deseja se relacionar, sabe? Dá um abraço na sua mãe que você não dá um abraço há muito tempo, eu mesmo que estou precisando visitar a minha. Então, faça isso, porque é isso que verdadeiramente conta quando a gente termina essa trajetória aqui. Quais foram os momentos que você viveu sem arrependimentos. Se você gostou desse vídeo aqui, te fez refletir, te toma aqui 2 segundos para você deixar um like aqui embaixo, ajuda bastante esse vídeo a chegar em mais gente. E comenta aqui embaixo também quais foram as suas reflexões sobre esse assunto. E vou deixar aqui como exercício, aqui no final, editor, deixa aqui um exercício para a galera, botando assim: qual é a sua visão sobre a morte? O que você aprendeu ou o que você toma como seu sistema de crenças sobre o que então acontece no momento da morte? E se isso é algo que te limita ou que te impulsiona a viver de maneira mais intensa? Eu gostaria de saber também, com certeza você há de somar na minha e na visão de centenas de pessoas que vão assistir e ler os comentários aqui embaixo. Falou? Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.